Olá amigos, hoje nós vamos comentar o bloqueio da Noruega contra a Rússia no arquipélago de Svalbard. O arquipélago de Svalbard fica praticamente no meio do caminho da Noruega até o Polo Norte, a 560 quilômetros da costa norueguesa. Esse arquipélago tem os assentamentos populacionais permanentes mais ao norte do planeta. E lá tem uma comunidade originalmente de mineração russa na cidade de Barentsburgo. E no dia 29 de junho, a Noruega impediu que um cargueiro russo entregasse suprimentos a essa comunidade russa, o que viola os tratados internacionais. A Rússia imediatamente pediu explicações à Noruega, pois este ato viola o Tratado de Svalbard de 1920. E esse bloqueio é muito mais sério do que o de Kaliningrado, pois em Kaliningrado o bloqueio é apenas terrestre e permite que a Rússia mantenha o suprimento por mar. Já em Svalbard, o bloqueio é total e é entendido como uma tentativa de expulsar os russos de lá, ameaçando deixá-los sem suprimento. Essa questão, como veremos, tem o potencial de aumentar bastante a temperatura no local, até porque a Rússia tem predominância militar no Ártico. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo desse canal é trazer a informação que vocês dificilmente encontram nas outras fontes, como por exemplo no conflito da Ucrânia, que nós estamos acompanhando diariamente. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados sobre o outro lado da notícia, considerem se inscrever no nosso canal. O arquipélago de Svalbard é muito interessante. Ele situa-se a 560 km a oeste da costa da Noruega, praticamente na metade do caminho entre a Noruega e o Polo Norte. Ele inclusive costuma ser a base de partida das explorações ao Polo Norte e tem praticamente a mesma área da Irlanda. Os noruegueses baseiam a questão da sua soberania sobre o arquipélago pelo fato de o nome Svalbard derivar-se das palavras nórdicas antigas Sval, que é frio, e Bard, que é borda, significando borda fria ou costas frias. O arquipélago está mencionado em textos islandeses da década de 1190. Ocorre que não há evidência de que essa menção nesses textos antigos correspondam ao arquipélago ao qual foi dado esse nome. Por outro lado, as primeiras referências seguras a esse arquipélago aparecem nas crônicas russas dos séculos XIV e XV, que atribuem a exploração das ilhas aos Pomors, que era uma etnia russa, que tinham considerado o arquipélago como parte da Groenlândia e viviam da caça das baleias. De 1620 a 1720, a avaliação ao largo do arquipélago reunia navios baleeiros dinamarqueses, holandeses, ingleses, franceses e noruegueses. Estima-se que só os holandeses tenham capturado nesse período cerca de 60 mil baleias. A questão da soberania ficou mais grave quando se descobriu que a ilha era rica em carvão e em 1906 a empresa americana Arctic Coal Company, ou ACC, iniciou a exploração industrial. Eles fundaram então um povoado que recebeu o nome de Longyearbyen, que hoje é a capital da ilha, em honra ao americano John Monroe Longyear, que era o principal acionista da ACC. Em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, a ACC vendeu a sua posição a interesses nórdicos e a companhia norueguesa Store Norse Spitsbergen Coal Company, que hoje é uma estatal norueguesa, e a outras duas empresas escandinavas e a uma empresa holandesa. Então, incrementou-se muito a mineração, formando as primeiras colônias permanentes de dimensão apreciável no arquipélago. A isso seguiram-se os interesses russos de exploração de carvão no arquipélago, o que aumentou ainda mais as tensões acerca da soberania do arquipélago. Terminada a guerra, as potências aliadas vencedoras resolveram apoiar as pretensões norueguesas, o que levou à assinatura em Paris, em 9 de fevereiro de 1920, do Tratado de Svalbard. Entre outras coisas, este tratado reconhecia a soberania norueguesa sobre o arquipélago. A concessão da soberania à Noruega parecia resolver a questão, uma vez que a Noruega não participou da Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a Rússia, que era uma das principais interessadas, ela não participou da assinatura desse tratado, porque primeiro ela havia se retirado da Primeira Guerra antes do fim. E também porque as potências ocidentais que formaram esse tratado estavam, na realidade, de fato, em guerra com a Rússia por causa da Revolução Russa de 1917. Inclusive, várias dessas potências ocidentais invadiram a Rússia na Revolução que seguiu, a Revolução Bolchevique de 1917,
e invadiu principalmente ali a área da Crimeia e da Ucrânia, coincidentemente a mesma onde eles estão em conflito hoje. Então, a Rússia não participou da assinatura desse tratado reconhecendo a soberania da Noruega em 1920. Mas em 1924, a União Soviética aderiu ao tratado e a Alemanha aderiu a esse tratado em 1925. Hoje esse tratado tem mais de 40 signatários. Ocorre que o Tratado de Svalbard, apesar de reconhecer a soberania norueguesa sobre o arquipélago, impõe condição à sua perpétua desmilitarização e o direito dos cidadãos dos países signatários nela se estabelecerem livremente para a exploração dos seus recursos naturais, embora subordinado às leis promulgadas pela Noruega, que contudo não pode discriminar os seus cidadãos em face dos restantes estados signatários. Um fato interessante é que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, após ocupar a Noruega, ocupou também o arquipélago, que era estratégico para deter os suprimentos dos portos russos do norte, pelo qual a Rússia recebia ajuda do Ocidente. Perto do fim da guerra, um acidente deixou os alemães no arquipélago incomunicáveis, pelo que eles se renderam ao capitão do primeiro navio pesqueiro que apareceu por lá. E essas tropas foram as últimas tropas alemãs a se renderem na Segunda Guerra Mundial. Terminado o conflito, a ilha passou a desempenhar um papel importante na Guerra Fria, com seus mares a serem palcos de frequentes incursões submarinas e aéreas. A internacionalização de Svalbard levou que durante a maior parte do século XX a ilha de Spitsbergen, que é onde tem os principais povoamentos, tivesse entre os seus residentes mais cidadãos soviéticos do que noruegueses, já que a União Soviética insistiu substancialmente na exploração do carvão através da empresa estatal Tust-Atkinson, a única que, a par dos noruegueses, ainda mantém atividade mineira na ilha. Essa empresa russa adquiriu em 1972 as minas holandesas de Barentsburg, que se tornou então um assentamento permanente russo no arquipélago. Os russos também formaram uma outra colônia mais ao norte, de Pyramiden, que no ano 2000 foi abandonada porque acabou o carvão lá. Essa vila continua, mas está hoje desocupada. Nós temos na ilha também Longyearbyen, que é a capital da ilha, com cerca de 1.800 habitantes, e essa colônia russa de Barentsburg, essa antiga colônia holandesa que foi vendida aos russos em 1932. Tem cerca de 800 habitantes. E hoje é a única mina ativa na ilha. Na verdade, o carvão ele está acabando, então gradativamente a população lá está se voltando cada vez mais ao turismo. A ilha recebe muitos turistas e também expedições científicas. Os soviéticos e posteriormente os russos investiram nas colônias em Svalbard, principalmente para impedir a militarização do arquipélago pela OTAN. Inicialmente a Noruega justificou o bloqueio em razão às sanções da Comunidade Comum Europeia. Só que a Noruega não integra a Comunidade Comum Europeia e apenas reproduziu essa sanção por vontade própria. Só que a Noruega integra a OTAN e aí pode estar a questão principal do bloqueio. A OTAN há muito se preocupa com a dominância da Rússia no Ártico, em especial sobre a rota marítima do norte, que apesar de ficar aberta apenas por 3 ou 4 meses por ano, o que tende a aumentar com o aquecimento global, ela é 1/3 mais curta do que a rota marítima normal ao sul, que passa pelo Estreito de Málaga e pelo Canal de Suez. Em 2015, estimou-se que em 2030 essa rota estaria totalmente desimpedida de gelo. Então, a dominância do Ártico, dos seus recursos naturais e principalmente dessa rota do norte, que é praticamente toda passa por portos russos, os russos têm muitos navios quebradores de gelo, inclusive, ela é de fundamental importância tanto para os interesses russos quanto para os interesses chineses, porque o Estreito de Málaga e até o Canal de Suez são pontos que o Ocidente pode rapidamente bloquear no caso de um conflito, o que interromperia todo o comércio marítimo da China e da Rússia. Então, essa exploração da rota marítima norte ela é de fundamental importância, inclusive econômica, independentemente do conflito, é claro. Existe também a questão ambiental, porque se diz que essa atividade econômica aqui no norte está contribuindo para a degradação do meio ambiente no Ártico. Não posso perder a oportunidade de falar de algumas curiosidades muito inusitadas desse arquipélago. A primeira curiosidade é de que lá é obrigatório o uso de armas de fogo fora dos vilarejos. Isso porque tem uma grande população de ursos polares lá. Tem caso de ursos polares, inclusive, dentro dos assentamentos, principalmente quando o assentamento está abandonado, como o de Pyramiden, porque eles buscam comida. Lá, por exemplo, as pessoas que saem do vilarejo precisam carregar rifles com a munição Dum-Dum, aquela que explode sob impacto.
Daí, se um urso estiver correndo na sua direção, por lei você primeiro tem que dar um tiro para cima. Se o urso estiver a menos de 200 metros de você e se você não tiver como fugir, então só então você pode atirar no urso. Dizem que as leis lá elas são mais severas para quem mata um urso do que para quem mata uma pessoa. Outro fato curioso é que é proibido ser enterrado em Svalbard, porque lá, por causa do clima frio, o corpo possivelmente nunca vai se decompor. Por isso, quando alguém morre lá, o corpo tem que ser levado para ser enterrado em outro local. Também é proibido nascer em Svalbard. Dizem que é porque, como ele é muito isolado, qualquer complicação poderia ser perigosa. Mas, na verdade, pode ser o problema de não criar uma população nativa de Svalbard. Hoje, todo mundo em Svalbard é visitante. Não existe ninguém nascido em Svalbard. E eu acho que essa é a principal motivo de proibirem nascimentos lá. Então as gestantes têm que se mudar de lá antes do parto. Uma das coisas que eu acho fantásticas em Svalbard é o Svalbard Global Seed Vault, que é comumente chamado de cofre do apocalipse. A ideia do cofre do apocalipse é de proteger DNAs, sementes ou mesmo obras culturais de um eventual cataclisma que as destrua. Então, ocorrendo algum cataclisma, nós sempre teremos uma reserva de segurança dessas espécies guardadas aqui nesse cofre. Esse cofre foi construído pelo governo norueguês em 2008 a um custo de 8,8 milhões de dólares. E também tem o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates. Ele foi construído para durar 1000 anos e com tecnologias bastante rústicas para não ficar à mercê de falhas. Ele tem uma capacidade para abrigar 3 milhões de sementes. E ele é aberto apenas 4 vezes por ano. Hoje eles não guardam apenas sementes, eles guardam também obras literárias, obras de arte em meio digital. Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Brasil, a do Vaticano e algumas outras estão armazenadas também aí nesse Svalbard Global Seed Vault. Evidentemente, as pessoas visitantes só podem tirar foto do lado de fora, não podem entrar nele. E ele foi utilizado pela primeira vez em 2015, quando, depois da queda de Alepo, perdeu-se muito material cultural de lá, que pôde ser recuperado por amostras que estavam guardadas aqui no Svalbard Global Seed Vault, ou Cofre do Apocalipse. Bom, em 6 de julho, a Noruega anunciou uma solução temporária ao bloqueio, acordada com os russos, na qual os cargueiros noruegueses vão levar esses containers de suprimento à comunidade russas em Svalbard. Essa solução temporária ela alivia a questão do suprimento da população russa em Svalbard, mas é um meio termo, porque com ela os noruegueses podem controlar tudo que os russos levam para lá. Mas principalmente ela viola o Tratado de Svalbard, pelo qual a Noruega não pode impor nas suas leis sobre Svalbard restrições aos direitos dos cidadãos dos outros países signatários. Então essa violação pode teoricamente levar a Rússia a renunciar ao acordo de Svalbard, já que ele não está sendo cumprido pela Noruega. Então a soberania sobre o arquipélago voltará a ser disputada. Não é interesse de ninguém, nem da Rússia nem da Noruega, tornar instável esses acordos feitos sobre a soberania e as linhas nacionais no Ártico. Mas, se uma das partes for forçada a isso, isso sempre é possível. Então é preciso observar como essa questão irá se desenvolver, principalmente qual será a solução definitiva em que as partes chegarão sobre essa questão do bloqueio e da soberania do arquipélago Svalbard. E nós estaremos atentos a isso, para informar vocês. Essa questão mostra perfeitamente como o atual conflito se espalha por as diversas regiões do mundo, mesmo as mais ermas, e todos os pontos com reais riscos de escalar. Bom, amigos, era o que eu tinha para falar sobre o bloqueio de Svalbard. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, por favor, o curtam para que o YouTube mostre a mais pessoas. E se quiserem se manter sempre atualizados dessas questões geopolíticas, considerem se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e um grande abraço.